Golias era o pesadelo dos exércitos, um gigante que poderia colocar medo em qualquer soldado ou lutador que já existiu, existe e ainda há de existir. Um monstro de tamanho gigantesco envolto por uma armadura de bronze que, incrivelmente, foi derrotado por um menino que nem idade tinha para ser soldado. Mas você sabia que Golias é praticamente o início dos problemas entre os israelitas e os filisteus? E que ele não foi o único gigante que o exército de Deus precisou enfrentar? Pois é, parece muita coisa para absorver, só que tudo isso está presente na Bíblia e acabou sendo soterrado por causa de uma batalha épica entre Davi e Golias. E é por isso que hoje vamos entender mais sobre o campeão dos filisteus e toda a sua linhagem, os temidos Néfilim. Sem dúvidas, o gigante mais conhecido da história é Golias de Gate, conhecido por campeão dos filisteus, que lutava envolto de uma grande armadura. Sua altura, segundo 1 Samuel 17:4, era de 6 côvados e 1 palmo. Convertendo para os tipos de medidas que usamos hoje em dia, esse monstro tinha quase 3 metros. Isso, claro, com os braços abaixados. Agora imagina com eles levantados, prestes a desferir um ataque contra seus oponentes. Acompanhando esse tamanho imponente estava um capacete e uma armadura de escamas, ambos feitos de bronze. Sua armadura de seu tórax pesava 5.000 ciclos, cerca de 56,2 quilos. Em suas pernas, caneleiras de bronze e uma lança de bronze estava pendurada em suas costas. A haste de sua lança era como uma vara de tecelão, e seu escudo era do tamanho de um homem adulto, precisando até mesmo de ser carregado por outra pessoa, e isso tudo para protegê-lo das flechas inimigas. Por baixo de toda essa robustez, ainda tinha cota de malha, uma das proteções mais eficientes da história das guerras, que era um tanto diferente para os filisteus, já que eles se aqueciam usando uma grande peça de roupa semelhante a uma lona, com anéis de bronze sobrepostos do ombro ao joelho, uma cota de malha um pouco diferente da convencional. E do meio do acampamento dos filisteus, Golias gritou para todos os israelitas ouvirem: "Por que vocês saem e se alinham para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês não são os servos de Saul? Escolham um homem para descer até mim. Se ele puder lutar e me matar, seremos seus súditos. Mas se eu o derrotar e matar, vocês serão nossos súditos e nos servirão." Essa era uma estratégia muito conhecida no Ocidente, conhecida como combate representativo, onde o melhor guerreiro de um exército enfrenta o melhor guerreiro do outro. Aquele que sair vitorioso sai com seu exército vitorioso. Entretanto, ao verem aquele gigante de 3 metros gritando isso, ninguém aparecia para o duelo. E Golias insistiu nessa ideia durante 40 dias, manhã, tarde e noite. Ele ia até os israelitas e se gabava de seu tamanho e força, desafiando-os para o combate. E enquanto isso, lá nas montanhas da Judéia, perto de Belém, um jovem chamado Davi cuidava das ovelhas de seu pai. Ele era muito novo para servir, e a única coisa que sabia sobre o conflito com os filisteus é que seus 3 irmãos mais velhos já estavam no exército de Israel. Por outro lado, Jessé, seu pai, estava muito preocupado com o bem-estar de seus primogênitos que foram para a guerra. No entanto, como já estava muito velho, não podia cruzar as montanhas sozinho. Então, ele resolveu chamar Davi. "Davi, preciso que você faça um favor para mim. Leve para o acampamento de seus irmãos este efa de grãos torrados e esses 10 pães. Leve também esses 10 queijos ao comandante de milícia e verifique o bem-estar de seus irmãos e me traga notícias deles." Davi se levantou bem cedo pela manhã do outro dia. Deixou as ovelhas, a qual era responsável, para outro pastor conhecido e seguiu as instruções de seu pai. Ele chegou à trincheira quando o exército se preparava para a luta e gritou para a batalha. Querendo cumprir a missão de seu pai e ver o que estava acontecendo, Davi correu para a linha de frente para cumprimentar seus irmãos. E enquanto conversava com seus irmãos, o campeão filisteu saiu de suas fileiras e gritou pelo 41º dia, querendo um combate representativo. Davi estava incrédulo com tudo aquilo que estava acontecendo. Aquele gigante envolto de bronze gritava por um desafiante e profanava o nome do Senhor, enquanto os guerreiros de Israel corriam de medo para as suas tendas. O filho mais novo de Jessé ficou enfurecido com aquilo. Seu coração ardia como brasas, e ele então falou aos homens que estavam ao seu redor: "O que será feito pelo homem que matar este filisteu e remover a afronta a Israel? Pois quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo?" E o povo respondeu: "Assim será feito ao homem que o matar. O prêmio para aquele que matasse o campeão inimigo seria a mão da filha de Saul. Uma vasta riqueza e isenção de impostos para o resto da vida." O que espanta é que mesmo com tudo isso, ninguém se encorajava a enfrentar o grandioso Golias. Davi então foi até o rei Saul e disse: "Que ninguém desanime por causa desse filisteu. Seu servo irá e lutará contra ele." Saul então respondeu: "Você não consegue sair e lutar contra esse filisteu. Você é apenas um jovem,
e ele é um guerreiro desde a sua juventude. E o garoto respondeu: teu servo tem cuidado das ovelhas de seu pai. Quando um leão ou um urso veio e levou uma ovelha do rebanho, eu fui atrás dele, o ataquei e resgatei a ovelha de sua boca. Quando ele se voltou contra mim, eu o agarrei através do pelo, o golpeei e o matei. Seu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque ele desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me salvou das garras do leão e do urso, me salvará das mãos desse filisteu. Ali, Davi estava alinhado com o propósito e seu coração fervia pelo Espírito Santo. E Saul ficou impressionado e disse: vá, e que o Senhor esteja com você. E vestiu Davi com sua própria túnica e armadura, dos pés à cabeça. Davi prendeu a espada sobre a túnica e tentou andar com ela, só que ele não estava acostumado com isso. Eu não posso ir com tudo isso, porque não estou acostumado. Então tirou, pegou um bastão em sua mão e escolheu 5 pedras lisas do riacho. Colocou elas em sua bolsa e com a sua cetro na mão, seguiu para o que muitos era sua morte certa. E lá estava ele, diante de um ser de 3 metros de altura, fortemente armado, onde até o seu escudo precisava de alguém para ser carregado. Golias olhou para o seu desafiante e viu que ele era apenas um jovem, saudável e bonito, e acabou o desprezando. E eu sou um cachorro para que você venha até mim com paus? O campeão filisteu amaldiçoou Davi por seus deuses e disse: vem aqui e darei a sua carne às aves dos céus e aos animais selvagens. Porém Davi, com uma coragem inexplicável, respondeu: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus das hostes de Israel, a quem você desafiou. Hoje o Senhor entregará em minhas mãos, e eu ferirei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os corpos do exército dos filisteus às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos os que estão reunidos aqui saberão que não é pela espada ou pela lança que o Senhor salva, pois a batalha é do Senhor. Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Golias então correu com sua lança para esmagar Davi, que ao ver aquele monstro chegando não recuou e também correu em direção ao inimigo. Ele colocou a mão na bolsa, pegou uma daquelas pedras do riacho, colocou a sua funda e lançou. A pedra deu na testa daquele gigante e o derrubou de joelhos no chão. E sabendo que não tinha tempo para comemorar, Davi sabia que tinha que finalizá-lo quanto antes. Só que não tinha espada à mão. Contudo, seu rival tinha. E ele deu o último golpe, cortando a sua cabeça e encerrando de uma vez a luta, deixando todos completamente sem palavras. Sem acreditar que o campeão havia sido derrotado, os filisteus correram desesperados e o exército de Judá e Israel foram de atrás. Avançaram com um grito e os perseguiram pela entrada de Gate até os portões de Ecrom. Seus mortos estavam espalhados ao longo da estrada de Saaraim, até Gate e Ecrom. E quando o exército dos israelitas voltaram, saquearam o acampamento do inimigo. Quanto a Davi, ele levou a cabeça do gigante para Jerusalém e colocou as armas do campeão filisteu em sua própria tenda como troféu. Essa é de fato uma das histórias mais épicas, uma lição de coragem, fé, propósito e uma intervenção completa de Deus que fez a superação do impossível. Mas o que era esse Golias? Um Néfilim? Alguns estudiosos acreditam que o campeão pertencia a essa raça, e outros dizem que ele é um Refaim, já que Néfilins foram destruídos no grande dilúvio. Os Néfilins são mencionados cerca de 20 vezes na Bíblia. Em Deuteronômio 3, versículo 11 ao 13, descreve: Og, rei de Bazã, era o único sobrevivente dos Refaíns. Sua cama era de ferro e tinha pela medida comum 4,1 metros de comprimento e 1,80 de largura. Ela ainda está em Rabá dos Amonitas, da terra da qual tomamos posse naquela época, o território que vai de Aroer junto ao ribeiro de Arnon até mais da metade dos montes de Gileade com suas cidades. Dei-o às tribos de Ruben e Gade. O restante de Gileade e também de toda Bazã, o reino de Og, dei-o à metade da tribo de Manassés. Toda aquela região de Argob em Bazã era conhecido no passado como a terra dos Refaíns. Estudiosos acreditam que os filisteus descendiam dos Anáquins, e o status de Golias se deve ao fato de Gate ser uma antiga fortaleza dos Anáquins, e o campeão filisteu possuía uma árvore genealógica feita composta por Anáquins, o que implicou em uma herança genética dominante que causou a acromegalia familiar, ou gigantismo. Por isso, na época, ele era uma figura colossal. Outro versículo que menciona os gigantes é em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15 ao 22. Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito
E Isbi-Benob, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava 3,6 kg e ele ainda estava armado com uma espada novinha. Mas Abisai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Houve depois outra batalha com os filisteus, em Gobe. Naquela ocasião, Sibecai de Rosate matou Safé, um dos descendentes de Rafa. Em outra batalha, em Gate, havia um homem de grande estatura, que tinha 6 dedos em cada mão, e também 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa, e desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafa em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Em 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 4 ao 8 nos diz: e houve depois disso uma guerra com os filisteus em Gezer. Naquela época, Sibecai de Rosate matou Sipai, um dos descendentes dos Refães, e os filisteus foram subjugados. E em outra batalha contra os filisteus, Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias de Gate. Os Refaíns são apenas como ficaram conhecidos os filhos de Rafa. É impossível não ficar impressionado com a história da batalha de Davi e Golias, e também é quase impossível sair sem nenhum aprendizado dela. Tenha em mente que não importa o tamanho do seu problema ou os inimigos que te assolam, o nosso Criador vai te proteger se você tiver fé nele. E se você sentir a vontade, deixa aí nos comentários qual é o gigante que te assola e que você deve travar uma batalha e que Deus irá te ajudar a derrotar. Se você gostou do vídeo, clica no gostei e compartilha isso com mais alguém que precisa saber sobre essas histórias. Um grande abraço e até a próxima.